Olá! Nessa aula eu vou apresentar para você quais estratégias didáticas e atividades que eu utilizo para ensinar os dígrafos aos meus alunos. Nessa aula nós vamos aprender os dígrafos CH, LH e NH. Vamos lá! Para ensinar os dígrafos, primeiro eu explico para os meus alunos, eu faço a leitura desse poema aqui. O poema da letra H. Esse poema foi eu que criei, especialmente para os meus alunos, para facilitar o entendimento deles do funcionamento desses dígrafos, que são duas letras que representam um som. Vamos lá. Eu sou a letra H, sou uma consoante e para o C, para o L e para o N eu sirvo como ajudante. Em parceria com o C, formamos o CH, uma dupla de arrasar que ajuda o X a descansar. Então, se precisar escrever chá, escreva com CH. Para o L, também sou parceira para escrever olho e sobrancelha. Eu sou sua companheira. Somos uma dupla legal e muito radical. Se com o N me colocar, formamos o NH. Escrevemos palavras que remetem à riqueza e à realeza, como rainha, dinheiro e estranheza. Tanto no início do nome Helena ou no final de Eloá, eu venho só para enfeitar. Nesses casos eu sou mudo, porque também estou de escudo. Então, como que a gente faz a leitura para a criança do poema? Sempre com entonação. O que é entonação? Você tem que estar lendo e mostrando para ela o olho, a sobrancelha, a letra L, porque isso são coisas que vai ficar na memória visual dela. Então, ajuda ela, além de entreter mais a criança ali no momento da leitura, do que você ler uma leitura assim. Eu sou a letra H, sou uma consoante para o C, para o L, para o N, fica uma leitura chata. Então, para não ficar uma leitura monótona, né, a gente faz a leitura com essa entonação, principalmente de poemas que tem rimas. Muitas vezes as crianças, quando eu estou lendo, elas falam, nossa, é rima. Então, eles gostam muito de rimas. Outra coisa, outra dica bastante legal que eu faço com os meus alunos. Na hora que eu estou lendo o poema, eu vou mostrando as letras aqui para eles. Tem alunos até que eu vou grifando aqui a palavra chá. Acredito, talvez não dê para vocês verem, mas aí eu grifo aqui, ó, chá, escreva com CH. Então, você vai mostrando para o aluno a grafia, porque é isso que ele está escrevendo, né? Ele está escrevendo o som que nós estamos falando, então é a grafia que vai mostrar esse som. Então, nós fazemos a leitura do poema, faço a leitura do poema com o aluno. Esse aqui é a apostila de uma aluna minha. E aí, depois a gente vai para as cestas. Então, as cestas eu apresento para a criança, ela não vai estar colada, né? Ela vai estar solta, então você vai entregar para a criança as cestas e vai perguntar para ela. Isso é uma forma de fazer a criança tornar mais divertido, mais lúdico. Olha, aqui nós temos a cesta do CH, aí você revisa com a criança. O CH faz o quê? O CH põe o X para descansar. Você pode fazer até um desenho na cesta, X. E aqui nós temos a cesta do LH. O LH é para escrever olho. Aí, eu geralmente gosto de colocar o olho aqui primeiro. Aí a criança você vai apresentar essa cesta para ela. Aqui nós temos a cesta do NH, que é aquela que escreve do som do gripado, tipo galinha, aquele som que vem do nariz. Aí você vai apresentar a cesta para a criança. Claro que quando você for apresentar a cesta não vai estar completa assim. Esse aqui é de um aluno meu que já está completo. E aqui a cesta do H. Esse aqui é o H mudo, que é o de Helena, de Eloá, que ele não tem som, ele está ali só para enfeitar. Ok, então você vai mostrar as cestas para a criança, vai apresentar as cestas do H e vai falar qual cesta você acha que vai ser a campeã, qual que você acha que vai ganhar aqui nessa competição, qual que vai ter mais palavras, como quando você for apresentar vai estar em branco aqui, a criança vai tentar adivinhar e não tem problema se ela errar. Aí você fala, olha, eu vou dar uma dica, o H é o que tem menos palavras, o H mudo. Aí ela vai ficar, olha, você pode ficar entre o NH, que é o de galinha, ou o LH, que é o de olho, ou o X, né, o CH, que põe o X para descansar. Então, nisso a criança vai escolher, você vai dar as palavras para ela escrever, que essas palavras vão estar aqui para recortar, tá? Aqui já está recortado. Aí a criança vai escrever as palavras e depois, no final da aula, vocês vão colando as palavras na cesta. Depois que colou, ela vai ver qual cesta que tinha mais palavras e vai ver quem foi o campeão. Isso é uma dica legal para a criança ficar motivada, porque ela vai ficar curiosa. Ai, quem será que vai ser o campeão? Porque muitas vezes eu nunca consigo terminar uma folha inteira, uma sulfite, né, inteira com as palavras. Então, o que acontece? Geralmente a criança faz
8 palavras, 5 palavras, depende do nível da criança, depende do ritmo de cada criança. Então, por exemplo, se ela fez 8 palavras, provavelmente naquele dia que ela fez 8, ela vai colar 3 no CH, 2 no NH, 4 no LH. Então, aí, quem foi o campeão de hoje? Ah, o CH. Então, depende do dia, uma vai ser campeã. Mas aí, no final, que ela vai ficar naquela expectativa de saber o final, aí a gente vai revelar quem que é o campeão que tem mais palavras coladas nas cestas. Então, essa aqui é a primeira atividade que eu aplico para os meus alunos, que eu utilizo com os meus alunos, que eu aplico para ensinar os dígrafos. Mas tem outras atividades. Então, além das cestas, quando durante eles vão fazendo a aplicação das cestas aqui, das palavras, eu gosto de estar frisando, e é importante vocês estarem frisando, como que a criança, revisando aquilo que o poema falava. Por exemplo, aqui, chinês, aí a criança, aí você frisa para a criança, quem põe o X para descansar? Lembra quem põe o X para descansar? Vamos voltar no poema. CH, então para escrever você vai colocar no lugar do X, o CH, e depois qual vogal que faz o X? Porque o CH sozinho não faz o X. Aí ela vai falar o I, então chinês. Aí a criança vai continuar com o padrão que ela já conhece, que é o CV. Então, feito isso, você sempre, durante a aplicação da atividade, outra dica muito importante aqui, ó. Uma estratégia que eu utilizo muito durante a aplicação da atividade é estar frisando essas dicas do poema. Quem põe o X para descansar? Determinado, por exemplo, lá na terceira e na quarta aula, a criança já vai estar memorizada. Quem põe o X para descansar? CH, ela já vai falar na ponta da língua. Então, você tem que sempre estar frisando, sempre sendo repetitivo nisso. Outra dica que eu gosto muito de utilizar é o ponto articulatório do L. Como o L, ele sobe a língua aqui, ó. L. Sobe aqui no céu da boca. L. Para escrever olho, ela sobe a língua. Só que o que acontece? Muitas vezes a criança confunde. Na hora que ela vai escrever olho, ela escreve assim, ó. Porque você fala, ó, sobe a língua. Quando sobe a língua é o L. Ó, o próprio nome da letra já diz, ó, L. Sobe a língua. Então, ela vai escrever olo. Aí você fala, olha, você escreveu olo. Olo. Você fala olho ou olo? Ah, olho. Então, para escrever olho, eu tenho que ponhar o H para ajudar o L. Aí vai ficar olho. Então, subiu a língua, é o LH. Ou é o L ou é o LH. E depende do som. A criança tem que ouvir o som. Outra dica que eu gosto de dar para o NH, que é uma outra estratégia, é o som que vem do nariz. Nha, nha. O nariz está entupido. Nha, galinha, rainha. Nha. Esse nha, que é o som entupido, você pode frisar bem para a criança mesmo isso. É o som do NH, tá? Porque se ele colocar só o N, vai ficar galina. Mas geralmente do NH, eles nunca colocam só o N. Às vezes colocam, mas geralmente eles não, às vezes porque esqueceu. Mas o som do NH é bem forte para eles. É mais o olho, que como só sobe a língua, eles pensam que é só o L. E aí, nesse caso, precisa da ajuda do H. E isso você tem que estar frisando para a criança, para ela poder memorizar. Outra atividade que eu aplico com os meus alunos é essa aqui, que tem só o lhá e o inhá. Então, vamos lá. Por exemplo, a criança vai escrever aqui, ó, aranha. Tá vendo que aqui ela errou? Ela escreveu lhá. Porque acontece muito dela pensar em nha ou lhá, ou L ou NH. Então, tem muita essa confusão. Então, eu gosto de colocar essas duas palavras. Aí, eu coloco aqui isso aqui como um ponto visual para a criança lembrar. Porque aí, na hora de eu frisar, eu falo, ó, que faz o abelha, lhá. Aí, agora, em vez do lhá, é lhô. Aí, a criança vai fazendo. Por exemplo, aqui, ó, tem vários errinhos que essa aluna fez, ó. Aran. Aqui, o que acontece? Ela colocou o tio e eu deixei. Por quê? Porque ainda a gente não aprendeu esse padrão an, que é o A e depois o N. Ela aprendeu o padrão an, que é o an com o tio, com o A com o tio. Porque a criança, quando ela tá no dígrafo, existe uma hierarquia, né, das sílabas. Então, primeiro é CV, que são os padrões consoante e vogal. Por exemplo, para escrever mala, bala, mola. Então, é o padrão CV. E depois a gente vai ensinar o padrão VC, que é vogal, e depois a consoante, que é os sons nasalizados. Então, nesse momento, eu não cobro dela que ela saiba que aranha é o N, que seria aqui, que substituiria o inhá. Então, vamos lá. Aí, aqui, ó, aranha. Aí, a criança errou, ó, lhá. Ela escreveu lá, lhá, aranha. Aí, você vai corrigir. Mas se você falar aranha, aí a criança, não, eu falo aranha. Aí nessa intervenção, você já põe a criança para pensar, em vez de falar
Ficar marcando, tá errado com caneta vermelha, você confronta a criança. Mas você escreveu aqui aranha. É aranhar, igual abelha? Ou é aranha, com nha, de galinha? Então, aqui você já ajuda a criança a ela pensar. Nesse ponto, com os erros dela, você confronta ela com os erros dela. Por exemplo, aqui, ó. Alemanha, ó. A alemã, ela colocou o tiozinho aqui, porque é aquilo que eu falei, eu ainda não tô ensinando os padrões VC, então não tem problema ela errar nisso aqui, ela querer fazer o an, que ela já sabe, que ela domina, porque é um conteúdo anterior desse dos dígrafos. Então, o que eu quero cobrar dela é que ela faça certo o NH, o LH, o LH. Ó, tá vendo que aqui ela já fez tudo correto, abelha, caminho, rebanho. Uma outra estratégia didática que eu utilizo com meus alunos, bem no final de aula, que eles já estão mais cansadinhos, você já fez bastante atividades, é a forca. Então, como que a gente faz a forca? Eu coloco aqui, né, a forca, eles gostam bastante. E aí eu coloco a palavra, por exemplo, aqui, vamos colocar. Só que aí nós vamos trabalhar na forca aquele conteúdo que a gente está aprendendo. Então, eu já vou dar a dica. Olha, nessa forca aqui tem que ter as palavras que a gente está trabalhando, que são os dígrafos. Quais são os dígrafos? CH, NH e LH. Então, aqui na forca, um desses dígrafos vai ter nessa palavra. Então, essa palavra vai ser com um dos dígrafos. Então, quem vai falar a primeira palavra, né? A primeira letra. Aí, eu falo, ó, uma dica. Vai ter o CH, LH e NH. Então, quem quer arriscar? Aí, a criança fala, o H. Ah, então tá bom, já vou colocar aqui. Ó, o H aqui na segunda. E agora? Aí o outro, eu acho que vai ser com N. Não, não é com N. Eu acho que vai ser com L. Não, não é com L. Então vai ser com C. O C tem. Agora vamos para as vogais, que geralmente todas as palavras têm vogais. Então é bom você estar ensinando para ela que todas as palavras têm vogais. Embora nesse momento aqui ela já entenda isso, mas é bom sempre a gente estar frisando. Aí, vamos lá, ó. Qual palavra será que começa com sh? Será que é U? Será que é A? Será que é A? Não, não é o A. U! É o U. Chu! Começa com chu. Que será que é essa palavra? Aí a criança vai falando, você vai falando as letras, até completar, que eu vou revelar aqui pra vocês. Chuva. Chuva. Então, aqui você já trabalhou os dígrafos também de forma mais divertida com a criança. Outra estratégia que eu utilizo mais para fim de aula, quando as crianças já estão cansadas. Então, a gente já está ali no fim da aula para eles estar interagindo e estar acordando mais.